Eu achava que essa palavra sextou era uma palavra dos caras que tomam cerveja. E você sabe que chegou no final do mês, ou no final da semana, o pessoal começa a receber, tem hashtags, tem imagens, eles mandam memes e todo tipo de coisa, estão mandando uns para os outros e dizendo, sextou, sextou, e aquela coisa toda. Então eu sempre ficava assim, meio, puxa vida, que coisa. Mas aí eu fui pesquisar um pouco, entender o que está acontecendo e entender um pouco mais sobre esse comportamento. E o que eu vi e o que eu descobri foi o seguinte, que inicialmente era uma gíria popular, começou com uma brincadeira mesmo, era uma gíria, mas se tornou, por causa da sexta-feira, claro, mas ela acabou se tornando mais do que uma gíria, e diz que representa agora um estado de espírito das pessoas, já é um marco cultural na semana dos brasileiros, então agora já é parte do dia a dia, não é só gíria mais, o espírito, existe um espírito agora, das pessoas no seu dia a dia, esperando esse dia. Então se tornou uma expressão que captura a alegria e o entusiasmo do fim de semana. Então não é só tomar uma cerveja, é mais que isso, né? Então, que bom que é tudo isso. Mas então é um símbolo da cultura popular que reflete a importância de descanso, de relacionamentos, e eu penso assim que é verdade, depois de uma semana complicada, é bom isso, né? Mas veja só, mais do que cerveja, por favor. Frases que circulam no dia a dia. Por exemplo, chegou sexta-feira, a mais amada do ano. Hashtag sextou. Outra, sextou, corpo no automático e mente no churrasco. Né? Sextou, hora de esquecer a responsabilidade e curtir o fim da semana. Sextou, que vem a pizza, o vinho e aquela TV que você paga, que você sabe, para assistir as séries. Aí tem mais essa aqui ainda. Sextou, eu só quero saber se tem feriadão depois. Puxa, eu já estou pensando na sexta-feira, já vai ser bom, semana cansada, é claro, merecida, mas se tiver um feriado ainda, puxa vida, né? Emenda tudo isso, né? E aí, eu acho que um problema de pastor é isso, eu nunca sei se existe feriado, e de repente o João, pastor, amanhã a gente vai trabalhar, como é que é? Fala, é feriado, né? Então, talvez seja uma coisa interessante, até para eu aprender com feriado. Mas todo esse entusiasmo das pessoas tem a ver com lazer, e que é merecido, como eu disse, por causa de uma semana complicada, difícil demais. Eu penso que quando falo de espírito é porque assim, não, eu vou enfrentar uma semana complicada, difícil, mas vai chegar sexta-feira, né? Não é assim? Vai chegar, então aí tudo vai mudar. Então ele acaba enfrentando aquela semana. Agora eu fui olhando para a palavra de Deus, pensando sobre essa palavra descanso, e avaliando um pouco mais, e diz assim, descanso, e quando eu olho aqui eu vejo, descanso não é invenção da sociedade, na verdade há uma busca dentro de nós, por isso que nós queremos muito descansar, porque há uma busca dentro de nós somos criados assim. E como é que tudo começou? Quando você olha para a Bíblia, você vai ver em Gênesis, Deus trabalha 6 dias, e diz que depois dele trabalhar, dele concluir toda a sua obra, céu, terra, e ele fez tudo que neles havia, nos céus e na terra, ele parou para descansar. E ele não só para descansar, eu fico pensando, porque Deus precisa descansar. Ele para e ele diz que abençoa, a Bíblia diz, ele abençoa e ele santifica um dia que as pessoas também deveriam descansar das suas obras. Ele santifica esse dia. Então, parar tudo, descansar, na Bíblia é descrito que seria um sinal, veja só, de ligação entre Deus e o seu povo, e um sinal para as próximas gerações. Então é uma ligação entre Deus e o povo, por isso vocês param por causa de mim, mas vocês param também para ensinar os seus filhos vão ver, vão perguntar o que é o sábado, e vocês vão explicar o que é o sábado, mas também as pessoas do mundo, as outras pessoas, que não são do meu povo, também vai ser um sinal para elas. Isso está em Êxodo 31, 13. Já em Levítico, você vai ver o seguinte, que é registrado assim, que era um dia de descanso e reunião sagrada. Então, eu paro para descansar com minha família, mas eu lembro, o dia não me pertence, o dia do Senhor é o dia dessa reunião que nós estamos fazendo aqui, amém? Então a reunião sagrada é de Deus, Ele estabeleceu assim. Claro que nós mudamos do 7º para o 1º dia, com
o ressurgimento de Jesus dos mortos, e dando a entender assim que em primeiro lugar vem Deus e depois as outras coisas, há essa mudança, né? E você vai entender que ele não tornou o sábado uma lei dessa forma que as pessoas entendem. Então Deus descansou, e a Bíblia vai mostrar isso. Deus santificou, Deus abençoou para descanso da humanidade. E Êxodo 23, 12 diz assim que Deus ordena sobre pena de morte para quem descumprisse. Quem descumprisse o sábado tinha pena de morte, morreria, era tão sério. Então não deveria trabalhar o boi, o jumento, e para que eles pudessem descansar, o escravo e o estrangeiro, para poderem renovar as suas forças. Por isso, o descanso. Aprofundando um pouco mais, então a gente já viu um pouco aqui sobre Deus, sobre o sábado, e a gente vai entender um pouquinho mais ainda sobre esse descanso, capítulo 3 de Hebreus, que é a base do que eu estou falando hoje, 3 e 4, há um paralelo desse descanso e a jornada dos judeus. Ele está dizendo assim, eles sofreram no Egito, você conhece a história, e esse sofrimento era previsto. Então Abraão, Deus prometeu a Abraão dar um lugar de descanso, que era a terra onde ele estava, mas veja só, que era Canaã. Ele diz, anda por todos os lugares nessa terra, e ele foi leste, oeste, norte, sul, né, de todos os lados dessa propriedade. Se não bastasse, ele comprou lá no lugar uma capela, e fez daquele lugar, Macpela, né, e fez uma capela, e ele foi sepultado, sua esposa sepultada, Isaac sepultado na Canaã. Jacó pediu que levasse os seus ossos, e houve uma festa, e levaram os ossos sepultados naquele lugar, dizendo, essa terra é sua, um dia seu povo virá para cá. Mas vocês lembram, na profecia eles ficariam 430 anos escravos, vivendo num lugar que não era o seu, não é seu lugar de descanso, não é a sua terra, não é o seu povo. Então nesses 430 anos como escravos, Deus envia Moisés. Você conhece a história, só quero que você entenda onde eu quero chegar com aquilo que Deus mostrou para mim. Moisés liberta, como livres, essas pessoas estão peregrinando para o deserto, para chegar ao destino, onde? Terra de Canaã, que havia sido prometido a eles, e eles nem tinham nascido ainda, a terra de Canaã para esse povo, que eles estavam indo atrás, terra que Deus prometeu, e eles cresceram todos os dias, ouvindo isto, lá em Canaã. Abraão já está sepultado, um dia nós iremos para lá, vamos ser agora escravos, por um período, mas vamos ser levados para lá. Agora eu vou mais fundo. Então eu falei sobre esse início, né, de Deus estabelecendo, de as pessoas entendendo no Velho Testamento o que significava. Vem em Hebreus 4, 8, 9, aprofundando um pouco mais, diz assim, leia comigo, porque se Josué lhes tivesse dado descanso, Deus não teria falado posteriormente a respeito de outro dia. Eles estão ouvindo a vida toda sobre sobre o descanso, e eles estão entendendo que o descanso é entrar na terra de Canaã, e claro, vamos descansar, não vamos ser mais escravos, agora a terra é nossa, tudo nos pertence, estamos livres. Mas olha o versículo 9, o que diz? Assim ainda resta um descanso sabático para o povo de Deus. Veja, eles entraram, mas Josué não levou para o descanso que Deus havia prometido. Resta um descanso para o povo de Deus, e esse descanso ele está deixando claro, não é a terra de Canaã. Passamos pela terra de Canaã, o sábado que Deus estabeleceu, que já entendemos, o sábado que os judeus guardaram ao longo das suas vidas, mas era algo mais profundo, como João citou hoje. Foram estabelecidos sacrifícios no passado, e você tem lá um cordeiro, seu sangue é derramado, ele é sacrificado, e toda aquela cerimônia para perdão do pecado do homem, da humanidade. Mas havia uma verdade mais profunda, e essa verdade profunda está apontando por um outro cordeiro, que é Jesus, que nós celebramos hoje, que ele é o verdadeiro cordeiro, o seu sangue derramado, olha todo o simbolismo. E sobre o dia também ele diz, há um outro dia de descanso, há um descanso sabático, que ainda resta para o meu povo, algo muito mais profundo. 4, 1 e 3 de Hebreus diz assim, visto que foi nos deixada a promessa de entrarmos no descanso de Deus, temamos que algum de vocês pense que tenha falhado. Vamos falar juntos? Pois as boas novas
foram pregadas também a nós, tanto quanto a eles. Mas a mensagem que eles ouviram, o evangelho, de nada lhes valeu, pois não foi acompanhado por fé por aqueles que ouviram. A mensagem do evangelho era poderosa, ela a mesma mensagem, pregada para os judeus, e eles já estamos no descanso, está tudo bem com a gente não precisa de mais nada, e a fé, então, essa mensagem pregada para eles não foi acompanhada pela fé. Mas olha o versículo 3, nós os que cremos, nós o que cremos é que entramos naquele descanso. Ele está dizendo, resta um descanso. Que descanso? Um descanso reservado para o povo de Deus. Qual? Esse descanso. A necessidade que Deus colocou, desse sextou que a gente está brincando todos os dias e buscando, no fundo aponta em porquê Deus descansar, é porque estava apontando para Jesus Cristo, mais uma vez. Os sacrifícios apontaram para Jesus, e agora você vê que no sábado, o sábado presente no dia a dia, ou lá naqueles 7 dias da criação, o próprio Jesus já não está só presente na questão da queda, quando ele diz assim, que na maldição que a serpente ia ferir o seu calcanhar e ele feriria a cabeça, falando do filho da mulher que é Jesus, a outra coisa que aponta para Jesus é o descanso. Resta um descanso para o povo de Deus, e todos que ouviram o Evangelho, que creram no Evangelho, entraram nesse descanso dele. Versículo 10 diz assim, pois todo aquele que entra no descanso de Deus, também descansa das suas obras, como Deus descansou das suas. Ele falou, eu descanso das minhas obras, e haverá um dia que você vai descansar das suas obras também. Quantas pessoas estão trabalhando para agradar a Deus? Antes e durante, e mesmo logo após a sua conversão. E eu queria que você entendesse esse descanso sabático que nós entramos. Por isso que Jesus quebra o sábado. Porque ele diz, eu sou o Senhor do sábado. O sábado foi feito por causa de mim, ele disse. Eu sou o sábado. Amém? Você está entendendo? Isso não desculpa a gente, então eu não preciso separar nenhum dia. Não, a igreja em geral no mundo separa um dia. Todo dia é para o Senhor. Mas um dia ele diz, eu santifiquei, eu abençoei. E se a gente quer a bênção de Deus, e não é sobre isso que eu estou falando, mas vale falar um pouquinho, né? Não é sobre isso que eu estou dizendo, mas vale entender o dia que ele consagrou para a gente celebrar juntos aqui. Então, mas Jesus é esse presente, está dizendo, acaba o seu esforço, a sua procura, a sua busca. Ele diz assim, ele pagou toda a nossa dívida. Por isso o versículo está dizendo, pela graça nós somos salvos. Isso não vem de vós, ele diz, é dom de Deus, é um presente de Deus, não parte de mim, não é de obras, não é do meu esforço. Enquanto o homem estava sacrificando, levava o cordeiro, fazia de tudo, tentava agradar a Deus, tentava chegar perto de Deus, a palavra de Deus diz que ele ficou mais longe de Deus, que a sua situação ficou pior. Então vem Jesus e diz, eu quero que você descanse, eu sou o sacrifício, de uma vez por todas na sua vida, descanse dessa busca, descanse desse esforço, é o que ele disse. Então acabou as cobranças, e eu louvo a Jesus, porque quando a gente entra no descanso de Jesus, está sofrido aqui, né? Está puxando, vamos lá. Quando a gente entra no descanso de Jesus, acaba essas exigências. As pessoas estão tão acostumadas a ser assim, não faça isso, não faça aquilo outro, não faça mais o outro, não faça. E Jesus diz assim, em Colossenses está dizendo, o meu reino não é mais de faça e não faça. O meu reino, você é livre. Estava conversando com alguém essa semana dizendo assim, alguém chega para você assim, eu sou um fumante inveterado e eu sou livre. Agora você é um crente, você não pode fumar. E eu nem estou discutindo sobre pecado aqui, eu só estou falando que alguém diz assim, tá? Não tem tamanho de pecado, tá bom? Não é essa a questão, não é isso que eu estou colocando. Estou colocando que é um hábito que domina a vida dele, e ele diz, eu me entrego a esse hábito, eu sou livre, você pastor, não é. Agora, se você olhar, eu vou dizer como é que eu sou livre. Eu posso fumar e posso não fumar. Ele não tem essa escolha. Ele tem que fumar. Ele precisa. Eu tenho a escolha. Se eu posso fumar ou não fumar. A liberdade em Jesus é essa. Ele diz, então você é livre. E ele diz mais, olha como ele vai longe. Você é livre para fazer o que quiser.
não tem mais regras. Mas tem uma coisa, quando você é uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus, ele diz assim, você sabe o que é que convém para a sua vida, o que não convém para a sua vida. Esse é o descanso de Deus que eu tenho. Pastor, eu estou pensando em fazer uma viagem, eu posso orar por você, mas a escolha é sua. Pastor, eu estou pensando em fazer tal negócio. Falei, você vai desonrar o nome de Deus? Não, de jeito nenhum. Vai em frente. Essa é a ideia. Pastor, eu queria ir em tal lugar, não era assim antes? Querido, lá você pode adorar o Jesus? Posso. Você não envergonha Jesus? Não. Você vai sair maior do que entrou lá? Vou. Então vai, meu irmão. Essa é a ideia da liberdade que nós temos em Jesus. Então não tem mais medo, não tem separação. Diz assim que nós somos, Jesus é o esforço de Deus para dizer assim, eu quero ser seu amigo. É um lugar de descanso. Nós estamos livres, estamos perdoados. Ele diz, você foi aceito. E coisa de aceitação é incrível. Veja numa família alguém que se sente rejeitado, ele vai fazer de tudo. Primeiro ele se sente rejeitado em tudo. E ele vai fazer de tudo para ser aceito. Vai fazer um esforço tão grande para ser aceito. E eu penso que diante de Deus é a mesma coisa. Eu vejo assim, são as pessoas o tempo todo querendo fazer alguma coisa para agradar a Deus. Ele diz assim, Jesus já fez tudo. Ele é a paz, Ele é o descanso da sua alma. E o que para mim é mais importante aqui, é que geralmente quando a gente passa assim, encontrei o descanso, encontrei em Jesus, esse é o meu lugar, bem, eu estou livre do inferno, graças a Deus, meu medo era o inferno, mas para mim maravilhoso é que acima, a paz de Cristo, esse descanso, é muito mais do que isso, porque ele diz, amar a Deus sobre todas as coisas, e o próximo como você se ama, ele está falando de 3 pessoas, amar a Deus, se amar e amar outra pessoa. Então quando ele está falando que você entra no descanso de Deus, quando você volta para um relacionamento com Deus, isso irradia para você e para o seu próximo, afeta todas as relações da nossa vida. E aí, quando você olha para a mulher samaritana mais uma vez, você vai ver uma pessoa que encontrou essa paz, encontrou esse descanso, tríplice. Por quê? Primeiro ela descansa a alma, ela encontra o Cristo que ela estava procurando, amém? Toda a sua vida ela ouviu, um Cristo virá, e Ele vai libertar vocês, e ela está nessa busca, mas a hora que ela conversa com Jesus, ela acha que ela não merece, nessa busca que ela está, mas ela encontra, e ela encontra a paz no coração, porque diz, eu sou, então ela encontra, eu não preciso mais buscar, e ela entende agora que é o próprio Deus conversando, ela está em paz, mas ela encontra paz consigo mesma, porque eu sou inadequada, eu sou rejeitada, eu sou uma pessoa incapaz, eu sou incompetente, eu já estraguei 5 casamentos, ou pelo menos eu ajudei a estragar esses 5 casamentos, eu não entendo a minha situação, é assim, mas agora ela vê Jesus, ela encontra paz também, ela fala, agora eu sei que vai dar tudo certo comigo, agora eu entendi quem eu sou, eu entendi o que eu estava buscando, eu entendi o que estava acontecendo comigo. Também a paz com o próximo, porque agora enquanto ela está buscando em alguém, numa pessoa, para preencher o seu coração, e ela sabe que não tem ninguém perfeito na vida, agora ela entende, puxa vida, eu sei que não há ninguém perfeito, Jesus é perfeito, Ele mostrou quem eu sou, e agora é essa mulher que deixa tudo, que joga tudo ali, e vai para as pessoas, e agora ela, onde ela é mal vista, ela leva esperança para aquele lugar, para aquelas pessoas. Ela entendeu o que aconteceu na vida dela. Então todos nós que recebemos a Jesus no coração, nós entramos nesse descanso com Deus, descanso em relação à minha vida interior, minha vida pessoal, e descanso nos relacionamentos, é integral o que Jesus faz. Jesus não livrou você do inferno, preste atenção no onde eu estou levando você. Quando nós nos acertamos com Deus e passamos a andar com Jesus, Ele permeia toda a nossa vida, todos os aspectos da nossa vida. Então eu não estou livre só do inferno. Eu acho que esse é o grande problema do povo de Israel. Nunca eles foram livres desse inferno na vida deles todos os dias. E na hora que estão entrando, andaram todos aquele tempo, estão para entrar e atravessar o portal da terra de Canaã, eles dizem,
pedem para Deus, leva a gente de volta, grita, leva a gente de volta para o Egito. Não entenderam nada. Eu penso que existe esse risco da nossa vida, de a gente ficar circulando, zanzando na nossa espiritualidade e não entender que a gente não está livre do céu, do inferno somente, e ganhou o céu. Os versículos 12 e 13 diz assim: tudo quanto Deus nos diz é cheio. Eu fiquei pensando assim, Senhor, o Senhor está falando todas essas coisas aqui na palavra, e de repente o Senhor chega com esse, e fala, a palavra de Deus é viva e eficaz. O que tem a ver esse texto? O que o Senhor está dizendo com isso? Primeira coisa que Ele pôs no meu coração foi a seguinte: quando eu falo da gente ficar zanzando na nossa espiritualidade, Micael, está com problema? Está dando para ir? Dá para ir? Ok. Por que a gente fica zanzando na espiritualidade? Eu acredito que muitas vezes você leu a palavra de Deus e leu assim, a palavra de Deus é viva e eficaz, e você pega a Bíblia e fica, nossa, a Bíblia é viva e eficaz. Esse é um jeito de ver a vida. E o que Deus estava mostrando para mim, falou, Israel, a Bíblia não é viva e eficaz. E eu vou mais ainda, a palavra, do jeito que você está pensando, não é viva e eficaz. Eu sou Deus, e quando eu falo, o que eu falo é vivo, é eficaz, produz vida, transforma, muda. Você entendeu? Puxa, Senhor, eu vou abrir a Bíblia. Não, deixa eu falar com meu Pai. Aí eu gostei dessa versão, porque ele diz assim, tudo quanto Deus nos diz é cheio de força viva. Naquele texto onde diz que a palavra de Deus é viva, eficaz, tal, ele diz assim, tudo que Deus fala é cheio de força viva. Tudo que Deus fala é mais cortante do que punhal mais afiado, e corta rápido, profundo nos nossos pensamentos e desejos mais íntimos em todos os detalhes, mostrando-nos como somos na realidade. Entrar no descanso de Jesus não é ser livre do inferno, irmão. Salvação de Jesus é mudança completa da sua vida. Ele diz assim, eu vou penetrar nos lugares mais íntimos da sua vida, e eu vou conhecer a sua realidade, como se Ele precisasse, mas eu vou mostrar a sua realidade, quem você realmente é. E Ele diz mais, e Ele sabe de cada um, em cada lugar, cada coisa a respeito de nós está descoberta e escancarada aos olhos penetrantes do nosso Deus vivente, e nada pode se esconder dele, a quem devemos prestar contas de tudo o que fizemos. Ele está dizendo assim, eles ouviram a palavra do Evangelho, e os seus corações foram desobedientes, eles não creram em mim, não acreditaram, essa palavra poderosa não foi acompanhada da fé. Falou, mas quando Deus fala é isso. Eu me sinto tão amado por Deus, por saber que, quando Ele fez o sábado e descansou, Ele está dizendo, um dia o Israel, lá na frente, vai entender, porque eu descansei. Você entende isto? E um dia, sabe, o Israel vai entrar nesse descanso, vai parar de esforçar para ser marido melhor, para ser pai melhor, para ser pastor melhor, ele vai lançar nos meus braços, e no meu poder ele vai viver essa vida, que tanto eu coloquei no coração, o anseio que eu coloquei no coração, de ser essa nova criatura, que eu planejei que ele fosse. Amém, irmãos? Então, diga assim, o encontro meu com Jesus foi para me transformar completamente. Fala isso. Meu encontro com Jesus foi para me transformar completamente. Não tem área na sua vida, e quem diz aqui é um pastor há quase 40 anos, só de pastor. Não tem áreas na sua vida que Deus não vá penetrar e mexer e dizer, vamos mudar isso aqui? Ele quer. Não é sua força, é seu descanso, é se encontrar nele, é ir para ele. Minha palavra para o seu coração é, lança sobre ele a sua ansiedade, irmão. Ele fala, lança. Ele está dizendo isso, pega a sua ansiedade.
joga sobre mim. Ele está dizendo, pode, deixa comigo, deixa comigo, não carrega ela não. E ele diz assim, e você vai encontrar, eu vou cuidar de você, você vai encontrar o descanso. Pega o seu medo, rejeita o seu medo, as causas de aflições, talvez pensando nesse mundo, tudo que está cercado, tudo que você está olhando. Ele diz assim, eu venci. Quando ele fala para você e eu, a palavra dele está dizendo para ter coragem, não tenha medo, tenha coragem, enfrenta as situações, não desista diante delas. A mulher, quando ela está renovada em Jesus, ela não tem medo de mais nada, ali ela está assustada, inadequada, incapaz. Agora ela é a mulher que converte uma cidade, quase, porque ela vai no poder de Jesus. Então Jesus está dizendo, rejeite o medo na sua vida, lance para longe de você ressentimentos. Outra coisa, ressentimento sempre estará envolvido com alguém que fez alguma coisa que você não merece, senão você não estaria sentido. É porque a gente acha que a gente não merecia aquilo, por isso a gente está ressentido. Geralmente é assim, na verdade é isso, porque se eu mereço, eu mereci, não é assim? Não, estou bravo porque eu não merecia e fizeram. E o que Jesus está dizendo? Que ele fazia isso. Cada vez que alguém fazia algo, se você tem motivo de queixa contra alguém, perdoa. Se você tem razão para isso, perdoa. Ele está dizendo, lugar de descanso. Quantas pessoas estão doentes nas suas vidas porque estão ressentidas e vivem dia, e tem razão, querido, você tem um monte de razão. Eu posso até aumentar as suas razões. Mas Jesus está dizendo, não é por causa da razão, é por causa dele. Ele quer que você tenha um lugar de descanso, de paz. Deixe-vos a paz. Eu não quero que você viva no seu coração, que você viva aflito, que você viva todos os dias, deita, levanta e anda com essa pessoa com a mão na garganta dela. Ela nem lembra, ela nem percebe, só você que sofre. Ele diz, libera o seu coração, encontra a paz, encontra a paz. Descansa nos braços de Jesus através da oração. Eu gostei do Billy Graham dizendo que, ele estava dizendo assim, que algumas vezes ele dormiu e ele falou, Jesus, que pena, que vergonha, né? E ele diz assim, qual pai que fica bravo de alguém que dorme enquanto está conversando, filho que dorme no colo, né? Queria pedir para você, dorme mais no colo de Jesus, dorme mais nos braços, porque ele está dizendo para você assim, não se preocupe com nada, descansa nos meus braços, descansa nos meus braços, descansa através da oração. Oração é nosso descanso. Eu falo para ele a minha preocupação, eu falo para ele o meu medo, eu falo para ele os meus sonhos, eu falo para ele os meus desafios, eu falo sobre a minha tristeza, sobre o que eu não quero perdoar, sobre o que eu não tenho vontade de fazer, mas ele diz assim, descansa e deixa que eu vou ajudar você, eu vou resolver isso para você. Tanto que ele fala assim, se você está cansado, se você está sobrecarregado, eu gostei daquela imagem que ele está dizendo para você, para quem está cansado e sobrecarregado, vem aqui, vamos conversar. Ele diz assim, a hora que você vir aqui para conversar, eu vou te revelar umas coisas tão profundas para o seu coração, e diz, você vai aprender o quê? Ser manso, ser humilde. Tem coisa que dá mais paz para o coração? Sabe as pessoas que não têm paz e não têm descanso? Porque elas são soberbas, são orgulhosas, querem que as coisas sejam resolvidas do jeito dela. Opa, já é a segunda vez aqui. Ele está dizendo, vocês vão encontrar descanso para a alma. Aprendei de mim que eu sou manso, sou humilde, não tem nada para defender, né? Sou firme naquilo que Deus me deu, mas o meu coração está em paz, não tem nenhum problema. Esse é o descanso que Jesus está chamando você. E ele está dizendo, atrela, anda comigo e você aprende. Eu estou feliz que você venha à igreja. Estou feliz que você venha aqui e tire esse tempo, porque ele não é teu. Queria te dizer. É tempo para você descansar com a sua família, e é tempo para você passar na presença de Deus. Ele não te pertence, é de Deus. Ele consagrou, ele santificou, então a gente não tem essa escolha. Nós não temos essa escolha, a menos que a gente não possa, né?
A mãe a irmã Capitolina estava dizendo, eu estou ainda vindo. Tem um dia que eu não vou poder vir. Verdade? Não é brincadeira, né? Quase 100 anos nas costas e está aí, né? Dando exemplo para nós. Mas é um dia que a gente talvez não possa ir. E Jesus não vai ficar bravo com ela. E a gente tem que ir lá, né? Tem que vê-la. Na sua casa. Se for assim, se Ele quiser assim, né? Mas quando nós podemos, nós aproveitamos todas as oportunidades. Sabe, falando, estava pensando assim, o domingo, dia do Senhor, que já é uma outra coisa, só um adendo aqui, deveria ser assim, irmãos, domingo, não deveria ser assim? Ficou esperto aí, né? Domingo, o que é domingo? Posso passar na sua casa e te pegar, vamos para a igreja? E depois da igreja foi um churrasquinho, mas não vamos para a igreja primeiro. Churrasquinho é bom, né? Com sardagem, viu? Entendeu? E lá, ó, faz tempo. Brincadeira, gente. Você entende? Devia ser assim a nossa vida. Por quê? Nós cantamos a um descanso, a um lugar. Pode vir o grupo, é um lugar. E a gente vai cantar de novo. Eu pedi, cantem essa música. Porque é a melhor descrição para o seu coração, para o meu coração, para cada um de nós. Há um lugar não de descanso para salvação. Ele diz, há um descanso de transformação completa na sua vida. Descanse sobre o seu casamento. Descanse sobre as suas finanças. Descanse sobre os seus negócios. Descanse sobre as suas dores, seus problemas físicos, todos, não importa qual seja. Seus sonhos, ele diz, descansa em mim. Há um lugar. E esse lugar é na presença do Senhor. É com Ele que a gente conversa. Um lugar secreto que ninguém pode tirar. Você tem? Deus me acorda, geralmente 5 horas da manhã. Eu vou para a sala sozinho. Hoje foi assim de novo. E é lá onde eu leio, eu oro, eu vejo, e Deus me mostra tantas coisas. E a gente tem que ter o nosso lugar secreto. Eu agradeço a Ele, peço que Ele me deixe fazer, que Ele me dê mais vontade. Qual é o lugar secreto da sua casa? Há um lugar também secreto, que eu vou para a presença, para o Deus que vem em secreto, e eu derramo diante dEle, e digo, eu quero ter o descanso em tudo. O Senhor me conhece profundamente. Fique em pé, todo o meu ser, tudo que eu sou, tudo que tenho, penetra o meu coração, me transforma, Jesus. Quando falou assim que sextou é um espírito, já é um espírito, né? É um estado de espírito. Eu pensei no seguinte, me fez compreender uma coisa sobre Jesus aqui. Ele diz assim, deixo-vos a paz, amém? E a minha paz é o lugar de descanso, não é isso? Mas sabe o que ele está dizendo? Eu deixo a vocês o meu espírito, é isso? O meu espírito é poder, é graça, é força. Você quando enfrentar situações, você vai enfrentar não de qualquer maneira, mas do meu espírito, no meu poder, na minha graça. Isso é descanso. Vamos descansar nele. O espírito que habita em você é o espírito de Jesus. Não é um estado de espírito, é uma vida no espírito, completamente no poder dele. Vamos viver essa vida? Vamos cantar bem forte, irmãos, e clamar a Jesus, para a gente saber que Ele quer que a gente ande todos os dias nesse lugar de descanso, todas as situações da nossa vida.